Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente sério e urgente, mas precisa ser falado. Nós vamos falar sobre o abuso infantil. Esse é um assunto que precisa ser falado, nós não podemos ficar em silêncio, porque o silêncio, ele protege o abusador. E ele faz com que milhares de crianças tenham risco de vida, então nós não podemos nos calar. Este vídeo é uma contribuição ao Maio Laranja, o mês da conscientização contra o abuso e contra a exploração infantil. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Angélis e eu estou aqui feliz em estar com você mais uma vez no episódio Amor que Ensina. Nós vamos falar hoje sobre um assunto um pouco difícil, mas precisa ser falado. E por causa da minha formação de estudo, a gente, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo quão é difícil trabalhar com esse tipo de violência. Estou falando de abuso. Eu tenho que falar dessa forma porque vocês sabem, a política do YouTube não nos permite, às vezes, falar claramente. Infelizmente, né? Mas aqui estamos tentando passar essa mensagem para vocês de forma educacional e informativa, porque a gente sabe que criança informada, família informada é família protegida. Eu sou educadora parental, educadora sexual e trabalho na linha de frente contra essa violência, contra o abuso. E hoje eu não vim sozinha. Nós estamos no finalzinho do mês de maio, né? Maio Laranja, não sei se você sabe sobre esse mês, nós temos aí uma campanha. E por que muita gente não sabe? É isso que eu quero falar. A pessoa que eu convidei aqui também questionou a mesma coisa, por que muita gente não sabe dessa campanha. Então, eu apresento para vocês, para a gente conversar sobre isso, Tânia Sigolini. Tudo bem, Tânia? Seja bem-vinda. Graças a Deus, até que enfim a gente conseguiu, né? Deu certo, este encontro. Gente. Que alegria estar aqui, gente. Olha, eu também fiquei muito feliz. Muito feliz. Muito porque, bom. assim, há muito tempo eu procuro alguém para falar sobre esse assunto, né? É um assunto que não é tão fácil. Eu tenho bastante experiência, né? Tenho bastante experiência tanto na parte de vivência como na parte de estudo, né? A gente vem aprendendo. E aí encontrei você, que também, eu falei, graças a Deus, alguém, né? Tânia, você é terapeuta familiar mesmo. há mais de 12 anos. Mais já de tá 12 numa caminhada anos. longa. Eu tô só começando. Eu venho estudando e fiquei quietinha, mas agora eu falei, não, preciso colocar minha cara, né? Exatamente. E você é uma Pessoas inspiração. precisam de você, viu, Angélis? Precisam. Não só de mim, né? De todas que estão se levantando as embaixadoras Isso agora. mesmo. Graças isso a Deus. mesmo. E eu fiquei muito feliz, assim, eu tenho te acompanhado há um tempo e você é uma inspiração muito grande. E tem gente ali que não te conhece. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem e fale aí a sua formação, o seu trabalho tão lindo, tão necessário. Quem é Tânia Sigolini? Ai, vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, Angélis, obrigada pelo convite, viu? É uma alegria. E para você que está nos vendo nesse momento, que bom que você está aqui, viu? Que bom que você separou, né, Angélis, esse momento tão importante, né? Então vamos lá, são 12 anos, gente, 12 anos ajudando famílias, 12 anos, estando dentro das casas. A gente estava conversando agora há pouco, gente, antes as pessoas me chamavam de super nani, viu? Porque até para eu conhecer um pouco mais a dinâmica familiar, e não simplesmente, vou lá no consultório para ser atendida, não. Eu precisava estar, muitas vezes, num ambiente familiar. Eu ia almoçar com a família, daí eu via ali essa dinâmica, as coisas acontecendo, falei, então a gente pode ir por esse caminho. E assim eu consigo ser mais assertiva. Então são 12 anos cuidando das famílias, né? Que são inúmeros desafios. Gente, vocês imaginam o que eu já ouvi nesses 12 anos? Imagino. É muita coisa, né? Mas sabe o que é mais interessante? É que cada vez mais as famílias têm buscado. Elas têm... Você percebeu essa mudança? Muito. Graças a Deus, né? Muito, eu tenho percebido também esse movimento. Porque antes, Angélis, quando algumas famílias ou casais procuravam, era assim, o que será que as pessoas vão achar, né? Falar que tá fazendo terapia familiar, a gente não sabe resolver entre nós as coisas. Poxa, não é sobre isso, né? Hoje mesmo eu estava vindo para Cuiabá e algumas pessoas questionaram assim, mas a gente tem tanta informação hoje, não era pra gente estar lidando melhor com as nossas frustrações, com tantas coisas. Se a gente parar pra pensar, era pra ser. Mas... E tá ao contrário, né? Está ao contrário. Exato. Mas o que acontece?
Tem algo por trás disso. Tem uma frase que eu gosto muito, e você já deve ter ouvido ela, Gélis, que diz assim, ó. O que acontece na infância não fica na infância. Coloquei um vídeo no meu Instagram sobre isso. Várias frases pertinentes, assim. Essa e mais ou menos nesse mesmo nível aí, né? Falando que é impossível a gente guardar e ficar lá. Não dá, né? não dá. A gente não leva isso para nossa Sem vida dúvida, futura, sem nossa dúvida. vida adulta, né? Perfeito. E como você falou no início, Maio Laranja, né? Então, esse mês, de uma maneira especial, você que vai visitar meu Instagram daqui a pouco, nós vamos colocar para eles ali, né, Vamos. Angélis? Vocês vão ver que eu estou, assim como Angélis também, nós estamos dando esse destaque para o Maio Laranja. O que é um Maio Laranja, Tânia? Nunca ouvi falar sobre isso. E é verdade, muitas pessoas nunca ouviram falar. Nós temos uma equipe que está assim, muito ativa, conversando com escolas. E eu vou dizer para vocês, a cada 30 escolas, 20 nunca ouviram falar sobre o Maio Laranja, gente. Eu falei pra você, né? Eu nunca vi uma Sim, campanha. não. A gente fez campanha pra Outubro Rosa, pra Novembro Azul. A gente sempre vê o governo abraçando essa causa, mas o Maio Laranja não. Exatamente. Eu vou um pouquinho mais além. Ai, gente, eu vou precisar falar isso. Muitas escolas vão me olhar e falar assim, meu Deus, a gente não faz isso e ela vai falar isso. Eu vou ter que falar. Pai e mãe, você que está me ouvindo aqui. Eu, no seu lugar, para escolher uma escola para o meu filho, eu colocaria isso como critério. Se essa escola não conhece Maio Laranja, não existe uma educação sexual de acordo com a faixa etária do seu filho, se não existe uma conscientização, se não é dado esse devido valor, eu não colocaria meu filho nessa escola. Atividades, oficinas para prevenção, né? Prevenção, é claro, a questão começa em casa, isso a gente não precisa nem discutir, mas a formação da criança, ela está além de um currículo. A gente estava comentando esses dias aqui num podcast, Tânia, a gente estava falando sobre bullying. Uhum. E a gente trouxe um diretor de uma escola, de uma instituição, né, adventista, e ele falou isso. É em casa começa e o reforço é na escola. Perfeito. Agora, se faz em casa, chega na escola, é onde a criança vai se encontrar com todo mundo sim, ali. Vai ter a gente, sua sociabilização. Sim. E aí, ali, se não tem um reforço, não tem aprendizado. Precisa. E além de ensinar as crianças, o que acontece? Se uma criança, Angélis, ela tem a segurança, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas a questão é, se a criança, ela sente a segurança naquele ambiente, se aquela professora ganhou o coração daquela criança, muitas vezes ela vai ter mais confiança de contar para aquela tia da escola do que dentro de casa. Exato. E aí vamos imaginar que ela chegue e conta para essa tia da escola e essa tia da escola não está preparada para isso. Sai contando para todo mundo, ou trata ali, não tem uma escuta ativa, né? E acaba estragando todo o depoimento da criança. Ela ensaiou, Angélis, para contar aquilo Muitas vezes. Várias vezes. Aí a profissional não é porque ela é uma má profissional, é que ela não foi instruída, ela não ensinaram ela. As escolas de pedagogia, as formações não ensinam esse assunto, gente. Mal né? psicologia. Ai, pois tá? é. Mal psicologia que a gente sabe que dava só uma pincelada e pronto. Exatamente. Quer ver uma frase, pais, educadores que está aqui nos assistindo nesse momento, que jamais nós devemos falar para uma criança que quando ela vem contar algo sobre alguém mexeu comigo, é você dizer assim, será que isso aconteceu mesmo? Gente, você não tá enganado? Será? Você não tá enganado? Porque aquela pessoa é tem tão certeza? legal. Aquela pessoa é tão legal, ela te ama tanto. Você tem certeza? Ai, isso... Eu já ouvi isso, viu, Angélis? Eu também. Eu também. A gente se entende. Eu também. É. Porque... Bom, Tânia, eu trouxe você, porque eu sei que você participa da certificação EZPAS. Para quem não sabe, nós duas participamos, né? Dessa linha de frente EZPAS. O que é EZPAS? É Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. E nós falamos sobre isso na certificação e na pós-graduação EZPAS, e a gente percebe esse movimento de muitas pessoas de várias áreas diferentes se levantando. Porém, ainda tem gente que acha que não vai acontecer. Tem gente que acha que tá longe. Não, isso aí é só para o pessoal mais pobre, a periferia, né? Não é. Nós temos um nível social um pouco maior, com a gente não vai acontecer. Eu tenho um staff, eu tenho uma rede de apoio aqui maravilhosa. Nunca isso vai acontecer.
É sobre isso que nós vamos começar aí, Tânia. Vamos. É velado, é silencioso. Essa violência, ela é quieta. Silenciosa. Exatamente, Angélica. Sabe por quê? O primeiro erro que nós cometemos é achar que jamais vai acontecer na nossa casa. Esse é o primeiro perigo. É pensar assim, não, na minha casa não. Ai, Tânia, mas se eu ficar pensando que vai acontecer na minha casa, vai. Não, não é essa a questão. Mas é uma questão de você colocar isso, opa, isso pode acontecer, então eu preciso fazer algo. Então, de fato, ela é invisível. Há um risco, né? Há sempre um risco. Não existe classe social para isso. Não é só nas periferias. Pelo contrário, gente, olha, eu postei ontem. Pai, se você não sabe, e mãe, se você não sabe o que é roleta russa, o que está acontecendo dentro das escolas, por favor, pesquisem. Já tem um podcast que nós falamos sobre isso. Já tem com a Amanda, procurem lá. Nós já falamos sobre isso, porque a gente estava falando sobre adolescência, por que esperar. E aí a gente tocou nesse assunto. Ai, gente, então assim, é muitas coisas que estão acontecendo. Chocou, né, Tânia? Meu Deus, quando eu fiquei sabendo da história, foi um demais, choque. Demais. Então a gente tem que pensar, primeiro passo, jamais elimine essa possibilidade. Entende? Para começar. E aí tem um outro ponto importante, Angélis, que eu gosto muito de falar. Muitas pessoas estão desacreditadas da justiça. Não é? Verdade. Então para que denunciar? Não vai acontecer nada. Pelo contrário, pode ser que, de fato, na justiça, você não vai ver algo palpável. Porém, para a criança, ela vai ver assim, alguém está lutando por mim. Alguém está fazendo algo por mim. Eu não estou invisível. Mas você tocou num assunto maravilhoso, porque todo mundo, quando vai pensar em denunciar, pensa só no abusador. Mas não pensa que você precisa proteger essa criança. E não é proteger só, não, vou cuidar para não acontecer mais. Não, eu vou proteger como? Emocionalmente. E esse proteger emocionalmente é você acolher, é dar segurança, é você validar o que essa criança fala. Porque Tânia, muitas mães, muitos pais, como você disse, será? Mas você não está enganado? Você tem certeza? E aí é uma violência tão grande isso, porque foi, poxa, eu tive coragem de me abrir, de contar esse segredo, e a pessoa não acreditou em mim. Às vezes a professora, alguém da família. Então isso machuca, às vezes, até mais do que a própria violência em si do abuso. Até porque, Angélis, o abusador, ele é muito sedutor, né? E muitas vezes a criança nem sabe que aquilo é um abuso. Sim, tem muita gente que vai se dar conta quando é adulto. Quando é adulto, fala, nossa, então fazia isso. Por isso que as nossas crianças precisam ser informadas. Nós, pais, precisamos estar atentos aos sinais. A gente precisa... Opa, o meu filho, olha o rendimento escolar. Ele se isolando. Olha o meu adolescente querendo ficar só no fone de ouvido trancado dentro do quarto. Olha o meu filho que já não fazia mais xixi na cama e voltou a fazer xixi na cama. É claro, gente, é assim. Isso aqui são possibilidades. Não estamos, assim, dizendo que se acontecer isso, é um abuso, né? São vários sinais e cada criança apresenta uma diferença, né? Mas a questão aqui é, coloque isso como possibilidade. Quer ver uma coisa que muitas vezes os pais nem imaginam que pode ser uma questão de abuso? Uma diarreia no filho. Né? É aquela menina que tá doendo aqui embaixo na barriguinha dela. Sabe... Tem uma que acontece demais, aconteceu comigo. Né? Porque eu também fui vítima de abuso, foi por isso que eu fui atrás de estudar sobre o assunto, né? Eu tenho meu lugar de fala, infelizmente, esse eu não queria estar nesse lugar de fala, mas eu estou nesse lugar de fala porque fui uma vítima. E uma coisa que eu vi, quando a gente estava estudando sobre isso, eu não sei se na certificação aparece, lá no módulo da pós aparece sim um sinal que muita gente achou engraçado e aconteceu comigo. A criança tem um rendimento melhor na escola. Sabe por quê? Porque a escola é um lugar de refúgio, onde ela se sente segura. Se acontece em casa, ela quer sair da casa. E ela vai para a escola, e na escola ela fica feliz, ela estuda com mais prazer, ela quer estar ali o tempo todo, não quer perder nada. E aí o pai e a mãe acham que está, nossa, meus filhos. E isso é um sinal. Eu só fui perceber esse sinal depois de adulta, estudando. Eu falei, realmente, comigo, na escola, era o meu lugar de refúgio. Não queria nem ir embora, eu imagino, né? Na época que eu estudava, a educação física era contraturno, era à tarde. Eu estudava de manhã e nos outros dias eu ia pra escola também.
Pra fugir daquele lugar, entende? Então, assim, a escola pra mim era um lugar que eu me sentia segura. Olha só, percebe os extremos, né? Então, é só aquele olhar cuidadoso pra gente perceber assim, tem alguma coisa que eu preciso dar atenção. Ai, Angélis, mas tem um outro ponto aqui tão importante também. Muitas vezes, com aquela perspectiva assim de que, na minha casa não vai acontecer. Sim. Muitos pais acabam não prevenindo, né? Só que aí quando observam um sinal, vem assim com muito desespero, eu preciso de ajuda. A gente não precisava passar por isso, era Já só podia ter feito o preventivo, já né? poderia ter feito. É igual um carro, gente, vamos comparar. Um carro que você passa as quilometragens, vai passando, daqui um pouquinho o seu carro para. Gente, Você vai assim deixando da o problema, vida. vai deixando o problema. É assim. E eu falo, a informação. Informação. Tem gente que acha que tem que esperar a criança crescer um pouco mais. Não, gente, é desde a barriga. Desde a barriga do ventre você já pode estar ensinando, cantando musiquinhas, porque eles estão ouvindo tudo. Exato. Cantando musiquinha, orando por aquela criança, conversando com aquela criança. E ela vai crescendo já informada e sabendo que ela precisa se proteger. Sim, né? E a dificuldade que eu acredito que, assim como aconteceu conosco, Angélis, assim como muitos pais e mães que estão nos ouvindo, é assim, mas por onde que eu começo? Porque nós viemos, Angélis, de uma geração que os pais não conversavam essas coisas com a gente. A maioria. Né? A Gente, maioria. eu me lembro que quando veio a minha menstruação, por exemplo, para eu falar para minha mãe, eu escrevi um bilhetinho. Olha só, né? Como se fosse uma pessoa distante. Gente, exatamente. Então era uma vergonha. O pai abraçava de lado, assim, sabe? É um pudor. E a falta de informação. Há todo um constrangimento, né? Poxa, filha. É difícil. Então, assim, eu vejo que isso também tá mudando. Graças a Deus, parece que os pais estão se conscientizando. Precisa. É uma geração diferente. E isso tá mudando aos poucos. Mas ainda estamos longe, né, Tânia? Infelizmente. Estamos Angélis, longe. Porque é um trabalho, assim, bem de formiguinha mesmo, que a gente ouve falar, sabe? É o pai e a mãe fazendo em casa, é a escola, é unindo essas duas coisas, é na igreja, é no contexto geral. Porque cada vez mais que a gente leva informação, primeiro, a gente agora começa a deixar esse abusador um pouco mais preocupado. Opa, as informações estão um pouco maiores do que antes, né? Só que não se engane somente com isso, porque assim como a gente está se informando, existem abusadores que estão nas redes sociais também se informando como o seu filho se veste, o que ele gosta, o que ele não gosta. E aqui entra um outro ponto, Angélis, que nós pais precisamos dar muita atenção. Não vamos ficar expondo os nossos filhos. Não, tem gente que faz o filho de vitrine, né? Não dá, gente, isso é muito triste. perigoso. Então, assim, olha, pais, a gente precisa desse cuidado, a gente precisa. Porque, vamos ser bem sinceras, a gente vai comprar roupa para os nossos filhos. Gente, as roupas de mini adulto. As meninas agora é de cropped, né? Desculpem, mães, mas se você tem o hábito de colocar cropped na sua menininha, fica aqui um alerta, um apelo, viu? Não é julgamento não, tá bom? Mas é um apelo pro seu coração, não exponha o corpinho da sua menina. Sabe? Isso já é algo que você pode evitar. É a adultização, né? Isso. A gente adultiza a criança. Gente, ela vai ter uma vida toda adulta pra viver isso. Então, exatamente. aproveita a infância. Aproveita. Deixa ela ser menininha, criança, sabe? Os lacinhos ainda, A gente estudando, sabe? Tânia, a gente percebe, né? A infância acaba exatamente na hora que ela sabe sobre o... Né? Exatamente. Acaba a infância. Então, isso começa quando? Quando você expõe a criança a músicas erotizadas, a roupas erotizadas, roupas que estão realmente colocando a criança, estimulando a criança. Exatamente. Né? E que muitas vezes os adultos que estão em volta acham bonito, assim, né? Olha ela dançando, olha ela fazendo isso ou fazendo aquilo. Gente, isso é... Não, vira um palco, realmente. Virou palco. E cada vez mais, a maneira como a gente vê as crianças se comportando... Gente, criança de 6, 7 anos rebolando, sabe aquela coisa? Fala assim, o que é isso? Pais, a gente precisa estar atento, a gente precisa, porque se nós não estivermos, quem vai estar? Mas não tem nada a ver, Tânia, que Ai, pra que isso, né? A gente escuta isso, né? Escutamos, exatamente. Olha, você é muito tradicional, você tem que ser mais cabeça aberta, você tem que... Gente, só que aí o mal acontece. Acontece. E aí não tem mais como reverter. Sabe o que o cabeça aberta está fazendo?
crianças, mais uma vez, se automutilando. Cada vez mais crianças nas filas esperando atendimento psicológico. É cada vez mais cedo crianças tendo que usar medicamento controlado. É cada vez mais crianças ansiosas. O que eu mais... Depressivas. Crianças. Imagina, mães, a sua filha. Você consegue imaginar a sua menininha de 10 anos, seu menininho de 8 anos ali, precisando já de medicação. Precisando desse acompanhamento de perto por conta de uma situação que nós poderíamos prevenir. Um outro ponto que é bem interessante nós tomarmos cuidado, e eu sei que tem cada caso vai ser um caso, cada família, mas é muito importante que o pai e a mãe, quando estiver tendo o seu momento de intimidade, se certifique que as crianças não vão entrar. Isso também é perigoso. Tem gente que faz no mesmo quarto, Tânia. No mesmo quarto. Estão dormindo. Não, gente, olha. Não. Dá vontade de eu já tive situações em que os pais, com esse pensamento, Angélica, tá dormindo, imagina. De repente, enquanto eles estão tendo o momento de intimidade deles, a menininha de 5 aninhos estava na beira da cama, bem assim, ó, pai e mãe. Gente. Desse jeito, como se fosse ela estivesse assistindo TV. O que vocês estão fazendo? Que é isso? Jesus. Os pais, inclusive, ainda ficam bravos com a criança. O que você tá fazendo aqui, menina, né? Como se a culpa fosse dela, Como né? se a culpa fosse dela. Ela é curiosidade, ela vai agora... E ela vai contar isso pros amiguinhos todos dela, viu, pai e mãe? Não adianta você falar que não conta não, filha. Ela vai contar. E assim, a criança que tem essa exposição, quando ela encontra um vídeo, quando ela encontra uma cena dessa, né? Quando ela é exposta a esse tipo de coisa, ela se tornou ali, então, uma criança já introduzida. Já despertou. Exato. Já virou uma criança sexualizada. Exato. E aí é muito fácil para ela, porque ela convive com esse tipo de coisa, se tornar uma criança que vai influenciar outras crianças. A gente chama isso de jogos sexuais. Exatamente. Os jogos sexuais, muita gente fala assim, nossa, mas aquele menino estava praticando o abuso com o meu filho. Não, porque é uma criança. Aí tem que estudar, ver a questão, né? Isso. Até onde que essa criança realmente tem noção do que ela tá fazendo. É uma curiosidade, não é? Ou uma repetição. Exato, do que ela viu. Do que ela viu, ou até mesmo... Mas se ela mostrou, se ela demonstrou esse interesse, ela já foi sexualizada. Olha só. E aí nessa cena, como você falou. Sem dúvida. Ou até mesmo, Angélica, será que não estão fazendo com essa criança? E ela está reproduzindo. Não porque ela é má, porque ela quer maltratar. Não. É porque a cabeça dela isso é normal. É normal. Para ela, aquilo ali se tornou normal, né? E aí a gente precisa estudar, a gente precisa ter informação. Por quê? Porque cada faixa etária da vida da criança vai ter a fase da curiosidade, né? O que é curiosidade? Por que o seu é diferente do meu, mãe? Por que, sabe essas questões? E ficar olhando, você ficar mexendo. Você vê que realmente ela só quer saber. Curiosidade. Né? É uma curiosidade normal. Agora, se essa criança começa a se esfregar no sofá com uma frequência, a ficar falando de um jeito assim, opa, tem alguma coisa aí. E você vê quando a criança realmente entende. Porque ela pode até nem saber realmente o que é, mas ela sabe, há um desconforto, há um jeito, um segredinho, um jeito de falar. Então você percebe que a criança tá tendo noção que aquilo ali não pode ser falado abertamente. Exatamente. Né? Essas crianças são vulneráveis. Eu postei uma vez no meu Instagram. Meu Instagram é só pra isso, Tânia. É realmente informativo. Legal. É que um abusador saiu da cadeia. Ele ficou por mais de 20 anos na cadeia. E aí fizeram uma entrevista com ele. Pra falar sobre como era... Pra eles entenderem como era a mente de um abusador. E ele abriu mesmo. Ele falou, a gente estuda as famílias. A gente procura aquela em que a criança sofre violência com os pais, que os pais são extremamente autoritários, aquela criança que sofre bullying, aquela criança que está vulnerável. Você concorda com isso? Porque, pelo que você anda estudando e atendendo as famílias, por que as crianças mais vulneráveis são as que mais são o alvo dos abusadores? Sem dúvida, isso faz todo sentido e é uma verdade na prática. Vou dar um exemplo que aconteceu. Normalmente, os pais acabam confundindo bastante a autoridade com o autoritarismo, né? Porque eu tenho que ser do meu jeito e pronto, né? Isso é autoritarismo. Agora, sentar e educar, direcionar, isso é ter autoridade, né? Autoridade não quer dizer falar mais alto. Não, é dar o exemplo. É dar o exemplo. Você consegue imaginar, pai e mães, que eu vou falar pra você é muito forte, viu? Mas você precisa ouvir isso. Aconteceu um caso onde
Um amigo da família, que é todos os finais de semana praticamente. E, gente, é sempre com alguém próximo. Sempre, assim, olha, 99% das vezes. São pouquíssimas as vezes. Acontece, mas Acontece. é muito raro, né? Raro, é raro. Então, imagina uma mesa de jantar. Normal, acontecendo ali. E a menininha de 8 anos, ela não parava, ó, mexendo na cadeira assim o tempo todo. A mãe de um lado, o pai do outro. E o amigo, suposto amigo da família, com muita confiança, que é de casa, já praticamente da família, estava do outro lado da mesa. Sentado na frente. Sentado na frente, Angélis. E a menininha não parava de se mexer. O pai, muito autoritário e agressivo, inclusive nas palavras, dizia: nem na mesa você para, menina. Nem na cadeira você fica quieta, nem para comer. Aí o abusador olha para a menininha e diz: isso, fica quietinha. Sabe por quê, mãe e pai, que esse abusador diz assim, fica quietinha? Porque por baixo da mesa, ele estava abusando daquela menininha de 8 aninhos. E é por isso que ela estava mexendo tanto naquela cadeira, porque estava incomodando. Com os pés, né? Com os pés. Pai, mãe, se nós não estivermos com o olhar atento, se nós não estivermos com foco dentro da nossa casa, os nossos filhos poderão sofrer violências assim na nossa frente. Tânia, isso assusta. Que bom que está te assustando, mas não é para assustar e você ficar paralisada, não. Ou paralisada. É um assustar para você se proteger, acorda e proteja a sua família. Porque faltou isso no nosso caso, né, Angélis? Por que a gente fala sobre isso? Porque, infelizmente, nós vamos falar depois um pouco melhor sobre isso, mas, infelizmente, nós passamos por essa dor lá atrás e faltou para minha mãe, faltou para o meu pai informação, para eles nos ensinarem a se proteger. Não era tão falado naquela época, Não era né, tão falado. Tânia? Não tinha esse nível de informação. Não tinha, infelizmente. E eles, assim, a maioria das mulheres também sofreram. Homens também. Sim. A gente não sabe tanto sobre os homens porque é normal o homem se calar nessa questão por causa realmente de todo um medo de um preconceito, que eu acho que para o homem o preconceito é bem ruim nessa parte, porque já levam para outro lado. Mas quando as mulheres conversavam, quando elas conseguiam conversar, eu percebia que era algo que parecia comum. E elas meio que infelizmente, nós somos mulheres, nós passamos por isso mesmo, infelizmente, assim, é como se fosse, assim, uma conscientização, não, isso vai acontecer com todas. Exatamente. Muito triste, mas o bom é que quando a gente se conscientiza, a gente diz assim, chega, isso vai encerrar em mim, acabou. Muitas vezes isso vem de geração lá atrás, às vezes aconteceu com a sua avó, com a sua mãe, com você. E você vai deixar acontecer com o seu filho. Entende? É claro, pai e mãe, que nós não temos 24 horas os nossos olhos em cima dos nossos filhos. Por isso, quanto mais eu informo, mais eu falo assim, filha, vem cá, vamos conversar. Quanto mais eu me interesso pelo que está acontecendo na escola, quanto mais eu me interesso do que está acontecendo com ele, do que eu estou vendo aqui, curtindo, compartilhando, rolando a tela... Deixa um pouquinho isso aqui, ó. É bom isso aqui, ajuda a gente, né, Angélica? Mas o nosso trabalho tá todo aí, né? Mas, pai e mãe, eu vou dizer pra você que aqui também tá um grande mal que a gente precisa começar a separar. Entrou dentro de casa? Guarda. Sabe, a gente precisa dessa consciência, porque é triste. Se nós fôssemos contar aqui, né, Angélica, tantas coisas. Olha, por exemplo... Talvez, mãe e pai, você nunca imaginou isso que eu vou falar para vocês. Você, às vezes, se esforça para colocar o seu filho na aula de natação, judô. Na melhor escola, exatamente. Você consegue imaginar que a sua menininha na aula de natação, ou o seu menininho, e aquele professor que você achava assim, poxa, olha que cuidadoso, meu filho ama, minha filha ama, está sendo a sua filha ou seu filho abusado por baixo da água. Você já parou para imaginar que isso pode acontecer? Pode. Jamais elimine essa possibilidade. Pode. E não é só homem, não. Não, mulher também. Mulher também, porque eu já atendi. Mãe com filho. Também. Irmã com irmão. Sabe? Então, os nossos olhares precisam estar atentos. Tá? O que eu vou falar pro público agora, eu vou até virar para essa câmera aqui. Gente, não tem nível social. Tá? Existe oportunidade. É diferente. Não é só
pobre, negro, índio, pessoa vulnerável, criança que tem algum problema. Não, gente, é qualquer criança, é qualquer pessoa. Existe a oportunidade. Tem oportunidade, o abusador viu a oportunidade, ele vai fazer. Então, é deixar a criança protegida. Não é, porque isso só acontece lá. Não, gente, é com qualquer criança. Não importa. Então, não pense assim, nunca vai acontecer com os meus filhos, porque eu não deixo. Primeiro, que você não tá 24 horas com seus filhos. Segundo, que esse mal, que é o celular que você disse, eles passam muitas horas. E ali é um lugar, né? Esse celularzinho aqui é um lugar, ou até a tela do computador, é um lugar que chama. É um lugar de... Eu falo assim, que hoje em dia é o preferido do abusador. É o preferido. Sim. Né? Então, ali está a fonte de pesquisa dele, muitas vezes, né? Aí a mãe acha que não, eu tô vendo, que eu sei tudo que ele tá vendo. Não, gente, não sabe. Até as visitas que a gente recebe em casa. Deixa as crianças sempre brincando à sua vista, sabe? A gente já tá até falando alguns pontos aqui importantes, sabe? Olha, um outro detalhe muito importante, que é muito comum, inclusive, é os filhos dormirem fora de casa. Ai, Angélica. Festa do pijama. Ai, Angélica, nós vamos ser muito julgadas, tá? Porque muitas escolas promovem festa do pijama. Pai, mãe, que perigo. Você não sabe quem tá ali. Você não sabe como que aquela criança foi educada. Você não tem ideia do que acontece. Até nas nossas igrejas, infelizmente, os clubes de desbravadores e clube de aventureiros estão promovendo demais o acampa dentro. Que são acampamentos na quadra, em algum lugar, numa escola. E é um lugar que pode acontecer. É um perigo. Porque a gente acha que na igreja não, né? Não, jamais. Tânia? Então, Angélica, se me perguntarem assim, Tânia, você não aconselha? Se perguntarem assim pra você, podemos fazer? Não, eu não aconselho. Não, a não ser que cada pai vai com seu filho. Entende? Cada pai vai ser responsável. Os pais vão participar. Sim, o acampa dentro com os pais. Com os pais? Ótimo, legal. Perfeito. Cada pai vai ficar de olho no seu filho. Mas sem os pais não dá, gente. Não dá. Eu sou muito julgada por isso. Tânia, seus filhos não participam da noite do pijama. Não, me chamaram de paranoica. Tá. Sim, exatamente. Eu sou paranoica. Tudo certo, tudo bem, né? Esse dia eu tive até uma treta. Vou te falar aqui agora. Ai, meu Deus. Tá. Porque eu estudei no colégio interno, no IABC. E... teve algo que aconteceu, que um casal saiu da linha. Porque assim, quando a gente vai no ex-aluno, a gente acaba assim, dormindo no dormitório. E aí as famílias ficam junto nos quartos. E dessa vez a direção falou, não podemos, porque teve um casal que achou que estava em casa, em pleno, né, o colégio. Então assim, com o som, vários alunos ouviram e reclamaram. E gente, falei, pelo amor de Deus, a pessoa não tem noção, né? Mas tudo bem, o que aconteceu? Todo mundo que estava no grupo dos ex-alunos começaram, mas são as famílias. Como assim? Não pode. Aí eu fui contra e eu fui malhada. Por quê? Porque eu falei, gente, a instituição está lidando com adolescentes. Os adolescentes estão sob responsabilidade do colégio. Ela sai no corredor. Eu não sei se você já foi em algum colégio, né? Os quartos, os banheiros lá. Então, assim, ela sai no corredor, de repente dá de cara com um homem que tá visitando a escola, que tá dormindo no dormitório ali. O que pode acontecer? A escola está certíssima. Pra quê? Que eu falei. Teve alguns ali que foram contra o que eu disse, mas olhando para esse área, eu falei, porque ninguém passou pelo que eu passei. Então, eu falei, eu já olho, eu já vejo possibilidades em várias situações. Sem dúvida. Quem passou, né, Angélica? Eu imagino que muitas mães que nos assistem, até mesmo pais, estão se identificando e falam, poxa, eu tenho esse cuidado porque eu vivenciei isso lá atrás. Quando a gente viveu essa dor, o nosso olhar ele se torna mais atento. Nós temos um olhar mais clínico, né? Não é paranoia. É uma questão de mais atenção. Sabe? É igual aquela história assim, ó. Eu vou comprar um carro branco. Gente, você sai na rua, você tá vendo um monte de carro branco. Você toda só vê hora o carro. Você vê. Toda hora você vê exatamente aquele modelo. Né? Porque você colocou a sua atenção. O algoritmo da cabeça. Não exatamente. Você colocou essa atenção. Então, a gente precisa dar essa atenção. Então, percebeu alguma coisa. Opa, não deixa acontecer. Não, deve ser coisa da minha cabeça. Não. Dê a devida atenção. Porque assim aconteceu conosco, faltou essa atenção. Mas como você disse, né? Em nenhum momento aqui a gente vai colocar assim, por que a minha mãe não prestou atenção? Por que... Não. Honramos nossos pais, né? Não, e entendemos o porquê que foi dessa forma, né? Porque assim, a gente fica...
não é o fato de ter acontecido, ai, minha mãe não cuidou de mim, meu pai não cuidou de mim. Não é nada disso. Exatamente. O que a gente faz hoje? A gente transforma essa dor, né, Tânia, você como eu, em propósito, em missão. Exatamente. O meu propósito é ensinar e educar, informar os pais. Perfeito. É proteger essa Exato. infância, Por quê? né? Porque nós percebemos que há aí uma linha, né, vamos dizer assim, é mais propensa a acontecer quando a família, ou os pais são totalmente negligentes, ou quando eles são totalmente autoritários. São duas violências. Duas. E isso faz com que a criança fique vulnerável. Porque se o meu pai e minha mãe não ligam pra mim, eles deixam eu fazer tudo, então ela não tem noção do que é certo e o que é errado, e qualquer coisa que pode acontecer com ela, ela tá vulnerável. E o autoritário, os pais autoritários, a mesma coisa. A tal da violência de impor, você pode só o que eu falar e é aquela história. A criança vai ficando reprimida de um jeito que faz com que ela não conte caso aconteça. Sem dúvida nenhuma. Sabe aquele famoso engole o choro, né? A gente ouve demais isso. Por quê? Porque de fato é uma realidade. E infelizmente, mesmo com tanta informação, ainda é muito utilizado. Engole o choro. Pra que isso? Nem doeu. Para com isso. Ah, sabe outra coisa que a gente ouve bastante? Abusou. Mas só tocou? Não, então não fez nada. Só fez isso? Não, gente. E aquela criança que apanha, né, Tânia? Ela já apanha por N situações. Exato. Você imagina se essa criança chega em casa e vai contar sobre uma violência um abuso que ela sofreu. Exatamente. Na cabecinha dela, minha mãe e meu pai vão me bater de novo. Exatamente. Eu vou ser a culpada. Eu não vou contar, porque... Sim, até porque o abusador, ele reforça isso. Como ele conhece a família, ele vai dizer. Se você contar pro seu pai, você sabe que você vai apanhar, né? Você lembra que você apanhou aquele dia por causa disso? Sua mãe não vai acreditar em você, seu pai não vai acreditar em você. Você é só uma criança. Quem vai acreditar em você? Ai, gente, olha, tem um videozinho que toda vez que eu vejo me dói. Não sei se você já viu ele. Uma criança, ela foi sequestrada. 6 aninhos. Eu não lembro, acho que era na região do norte. Eu não lembro exatamente onde é. Eu sei que essa criança foi para uma região de mata. Passou algum tempo, toda a cidade procurando. Pegaram depois, né, que descobriram onde que a criança estava e tal. Pegaram a câmera de uma casa e viram exatamente o momento que ela saiu do mato. E essa cena me chocou. Porque ela sai do mato e ela passa a mão assim. Ela tava com um shortinho e tudo. Ela passou a mão assim e ela viu que tinha algo saindo. Eu acho que é sangue, ou não sei se é outra coisa. O que aconteceu? Ela olhou para aquilo. Ela não falou assim, meu Deus, me machucaram. Não, sabe o que ela falou? E a câmera pegou bem em cima. A minha mãe vai me matar. Meu Deus. Essa foi a fala da criança. Ela passou e ela disse isso. Ou seja, eu não sei, eu não quero julgar essa mãe, eu não sei como é a família, entendeu? Mas aquela fala dela, sabe, me chocou muito. Por isso que a atmosfera do lar, um lar seguro, um lar onde se conversa, um lar onde há expressão de amor. Sabe 3 palavras muito simples, o eu te amo. Isso pode trazer um abraço, né? Ai, um abraço. Isso pode trazer... A gente não precisa falar nada, Tânia, é um abraço. Só chega aqui do nada e abraça. Nossa, é a conexão, de corpo, né? De sangue, de amor. Passa tudo ali. Tipo assim, não precisa falar nada, filho. O que você quer dizer com esse abraço? Eu tô aqui. Exatamente. Fala qualquer coisa pra mim. Eu tô aqui, filho, sabe? Filha, sabe? Olha nos olhos. Olha nos olhos, porque eu acredito que muitas mães que estão nos vendo, talvez, hoje têm seus filhos já com 10, 12, 15 anos e olham pra trás e falam, cadê meu bebê? Né? Passou! Sabe aquela fase das cólicas na madrugada? Aquelas noites que não dormiam? Sim, sei. E aí bastante. você fala assim, cadê? Porque passa muito rápido, então vamos aproveitar esse tempo. Não existe sucesso maior nessa vida. Eu falei, Tânia, por que as crianças se calam, né, um pouco, mas me diz aí sua contribuição, por que essas crianças ficam tão quietas quando sofrem esse tipo de violência? Primeiro que o abusador, ele estuda, né? Para poder dizer assim, vou usar estas frases. Ele tem algumas questões ali e ele vai falar para a criança cada vez mais se sentir acuada, né? Para que essa criança fale, opa,
Deixa eu ficar quieta mesmo. Ou até mesmo ele diz que pode fazer alguma coisa com os pais. Esse é um ponto. Aí tem o outro lado, que vai sobrepor esse ponto se os pais fizerem em casa, que é a segurança no lar. Isso tudo que a gente está falando, desse carinho, desse amor, desse cuidado. Se esse ambiente se torna seguro, essa criança ela se torna menos vulnerável, né? Então, para que a gente evite e sobreponha o que o abusador tem feito, a gente precisa olhar para dentro de casa. A gente precisa estar atento a tudo isso que a gente já falou aqui nos sinais. A gente precisa olhar dentro dos olhos. Sabe aquilo que só pai e mãe muitas vezes consegue ver? Quem convive. Quem convive, eu falo, pai e mãe, não tem psicólogo melhor nessa vida. Primeiramente é você, mãe. É você, pai. Você sabe muito mais como o seu filho se sente. Só o jeitinho do seu filho andar, você já sabe o que está acontecendo, né? Só o jeitinho dele te olhar ou dele se calar, você... Opa, tem alguma coisa errada, né? Que nenhum especialista que se formou em Harvard vai saber mais do que você. Com certeza. Né? Buscar ajuda é importante? Claro, é essencial. Mas pai e mãe, começa por vocês dentro de casa. Começa por nós. Eu também tenho filhos. Você também tem filhos, né, Angélica? Tenho 2. Começa por nós dentro de casa. Então, esse ambiente seguro, ele é o que mais vai fazer com que a criança, ela diga sim para ela mesma. Eu posso confiar. Aprendi muito, sabe, Tânia, com os meus estudos, né? De EZPAS. Aliás, Liliane, nós estamos aqui. Verdade! Somos 2 EZPAS. Pra ela, né? Eu tinha que falar, gente, Verdade, porque é o melhor curso. Ela é o melhor maravilhosa. curso do Brasil. Se você quer, eu vou até fazer o merchan. Se você quer se especializar, saber sobre isso, sobre prevenção, sobre como ajudar as pessoas nessa violência, na educação emocional principalmente, procure lá, EZPAS. Você vai ver na internet, ou então entra aqui, ó, nos comentários, coloca aqui que eu te procuro e a gente conversa, a gente explica certinho. Perfeito. Mas, Tânia, eu fico preocupada, porque o mundo hoje tá numa agitação, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser pra já, e é isso que você falou. A mãe percebe. Hoje em dia, eu já tô vendo algo que, assim, as mães estão mais aqui do que no próprio filho. E não consegue perceber. Não Triste consegue. isso, né? Triste. E é aquela velha história, né? Terceiriza. Terceiriza porque a escola tem que dar conta, a escola tem que fazer isso, daí eu coloco o meu filho, a agenda do meu filho é cheia. Entende? Sim, eu tenho hora que eu falo, como que essa criança consegue? Que horas que ela vai brincar? Não, esses dias eu brinca? falei pra uma mãe assim, só falta um emprego de segurança, né? Pro filho não dormir em casa, porque, gente, é tanta coisa. Mas muitas vezes faz isso, porque também a agenda desse pai e dessa mãe é cheia, e aí ela precisa preencher, porque daí a criança também vai ter coisa, né, pra poder fazer, mas é uma correria. É um num lugar, é um no outro, e é uma vida tão corrida que chega em casa e você não tem energia. Você não Nenhuma. Não, o que você mais quer é dormir. Aí sabe o que o seu filho mais quer? Brincar. Senta comigo, lê pra mim, sabe? Não vou, não tem paciência. Não vai ter paciência, porque o copo já tá tão cheio Das que a atividades gente não do vai dia. ter energia pra isso. E a gente tá deixando as coisas mais importantes, mas por quê? Porque a gente acha que a gente tem o controle do tempo. A gente acha que amanhã a gente faz. Depois eu faço. Só que esse depois, esse amanhã, ele não tá chegando. Se tem uma coisa que a gente não tem controle é do tempo. Esse a gente não tem. Descobri isso hoje. Nós não... A gente até programa. Que loucura. Não, né? a gente até se organiza Tenta, e né? tudo. A gente tenta, a gente né? tenta. Mas se nós... Aqui entra agora o ponto... Eu acredito que é a parte central de tudo que a gente vai falar, sabe, Angélis? Por quê? Existe uma limitação humana em mim, em qualquer pessoa, né? Nós somos limitados humanamente falando. Sim. Mas nós temos um Deus criador que é ilimitado. É Ele que vai nos dar a sabedoria e não é sair procurando 1 milhão de informações. Não, Senhor, por qual caminho eu vou? Qual profissional eu vou procurar? Porque até isso você precisa ter cuidado. Tudo, nos mínimos detalhes, você precisa perguntar para Deus. Só que a gente faz o contrário. Faz. A gente tenta de todos os jeitos das nossas formas, um médico, ou informação, vou estudar, comprei tal livro, tal. E aí quando você fala assim, não tem mais solução, aí você vai apelar para Deus. Exatamente. Sabe o que eu aprendi? Eu tenho aprendido, inclusive, viu? Não, nenhuma de nós aqui somos nossa vida tá perfeita, não temos desafio. Não, imagina. Longe disso. Longe. Pelo contrário, pra gente estar fazendo o que estamos fazendo, porque primeiro a gente cura as nossas dores, né? As nossas
nossas feridas, as nossas mazelas da vida, né? Então, por exemplo, o que eu tenho aprendido? Muitas vezes a gente acha que é perder tempo. Aí eu vou parar aqui e falar com Deus. A gente pensa, poxa, mas já dava para eu estar resolvendo isso, isso. Aí você monta um plano. Aí você montou o plano, você apresenta para Deus abençoar. Mas é o contrário. Ora, pede, tenha o tempo, e ele já te dá o plano abençoado. Sim, olha que maravilhoso! Muito mais do que você tinha planejado. Muito mais. Aquilo que talvez você achou que ia perder tempo, você tá ganhando tempo. E eu tenho aprendido Tânia, isso. já consegui, esse dia aconteceu comigo. Eu fiz uma inscrição para um curso, né, de várias palestrantes. Naquele dia eu estava tão cansada que eu falei assim, eu não quero ir. Eu fiz a inscrição, eu quero, mas eu tô tão cansada. Aí eu orei, Senhor, não estou com um pingo de vontade, mas eu preciso ir, porque eu sabia que seria importante para mim, pelo conhecimento que ia acontecer lá. Sim. O que aconteceu? Cheguei lá. Porque eu acho que eu orei e entreguei nas mãos de Deus. Falei, Senhor, me dá forças. Me dá forças, porque eu tô indo sem vontade. Foi a melhor coisa eu ter ido, Tânia. Porque, assim, não foi só as palestras que eu aprendi muito, mas eu fiz conexões com pessoas que foram, sabe, pontuais em algumas coisas que eu estava precisando e eu tinha que buscar. As pessoas vieram pra mim. Vieram até mim, sabe? Você faz isso? Eu posso te ajudar nisso, nisso, nisso. Já tudo assim, ó. Eu falei, Senhor, tu é maravilhoso. Exatamente. É assim, eu falo, gente, quando você coloca nas mãos de Deus, é incrível. Não é como a gente planejou. Não é. É muito melhor. É muito melhor, muito maior. Aquilo que a gente sabe, né? Que os planos de Deus, de fato, são melhores e maiores do que o nosso. Não é só uma frase, não é só um verso, mas é algo de fato prático. Só que pra gente viver isso, exige um pouquinho de maturidade, né? Porque pra gente chegar nesse ponto, né, Angélis, a gente levou algumas décadas. Né? A gente levou pra mim foi décadas. Levou um bastante. tempinho, né? Mas dá tempo hoje da gente falar assim, Senhor, primeiro a minha casa, os meus filhos são teus, onde os meus olhos não alcançam. Eu sei que os teus estão ali. Eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar informação, eu vou estar atento, atenta. Não é só a mãe, não, é o pai também, né? A gente tem que colocar os dois lados aí. Estar atento, eu vou ficar observando e eu vou buscar ajuda, sabe? Só que para isso, a gente precisa entender que se o centro não estiver organizado, se Deus não estiver no centro, em vão nós estaremos vigiando, sabe, Angélis? E eu me lembro... uma vez que eu pedia para Deus assim, falei assim, qual que é a missão da minha vida? Qual que é o propósito? O que eu tenho que fazer? E aí foi onde vieram tantas coisas, mas para eu entender isso, e eu quero compartilhar brevemente, porque se eu fosse contar tudo aqui é muito comprido. A gente faz mais podcast. A gente faz mais, vamos fazer mais, Mas teve um dia, Angélis, que eu falei bem assim, ó, isso que nós vamos falar é algo que vai fazer com que a gente esteja mais atento e a gente vai ter mais sabedoria para lidar com esses desafios que nós estamos contando aqui, né? Por exemplo, teve um dia que as coisas estavam caminhando bem, né, na minha casa com meu esposo, e teve um dia que eu tive uma conversa muito séria, assim, com Deus, muito íntima. Foi, assim, acho que uma das minhas melhores conversas com Deus. E eu falei assim, Pai, desse lado aqui, ó, eu olhava como se eu tivesse uma caixa, assim, do lado. Desse lado estão meus planos, estão aqui as minhas formações, as minhas experiências, tudo que eu já fui construindo ao longo desses anos. Aqui está. Só que aqui, Pai, desse outro lado estão os seus planos. É uma outra caixa aqui. Aqui tem os seus planos. Se o que eu fiz puder ser aproveitado e o Senhor colocar desse outro lado também, tudo bem. Mas se o Senhor achar que deve fechar essa caixa... E Tânia, até aqui já deu, e aqui eu tenho que recomeçar, eu aceito também. Eu tinha sede de fazer a vontade de Deus. E a partir daquele dia, muita coisa mudou, Angélis. Você já trabalhava nessa área? Já trabalhava nessa área, mas com foco maior em casamento. Sim, entendi. Com casais. Só que aí, eu e meu esposo, a gente sempre viajou muito pro interior. Sempre fazendo palestras nas escolas. Nossa, já passei por inúmeras escolas no interior. Já que nós íamos muito pra... Quem sabe tem alguém assistindo a gente aqui, ó. Sim. Lucas, Sorriso, Sinop, Nova Mutum, pra aquela outra região, Sim. né? E aí a gente ia pro interior fazer as palestras e dava uma vontade de ficar no interior, porque assim, mais fácil não, é mais tranquilo, é mais ágil as coisas, né? E aí a gente voltava pra Cuiabá e a gente pensava, nossa, era tão bom ir pro interior, né?
Aí vem aquela rotina Aquela- toda. exatamente. E aí um dia, em oração, nós falamos assim, bom, vamos colocar nossa casa em Cuiabá à venda. Se for da vontade de Deus que a gente mude pro interior, vai as coisas acontecer e vai dar certo. Ok. Isso há 8 anos atrás. E de repente, colocamos, e aí um dia em oração, Angélis, se prepara agora, viu? Eu ouvia como se tivesse um alto-falante, assim, ó. Eu estava em oração, sentada na minha cama, e veio uma voz assim, Campo Verde, com uma dicção muito boa, que você conseguia entender. Eu levei um susto naquela Você hora. não tinha escolhido o local? Não, nunca. Eu nem tinha nunca ido em Campo Verde. Eu não sabe- conhecia. Não, nem amigos, nem a cidade, nem família, nada, não conhecia. E aí eu acordei meu esposo, falei, amor, onde fica Campo Verde? E aí ele falou assim, eu já passei por lá, mas muitos anos atrás, pra ir em Primavera do Leste. Vamos lá conhecer? Falei pra ele. Vamos conhecer. Gente, não foi difícil gostar de Campo Verde. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Gente, quem tá assistindo a gente, quem conhece Campo Verde? O clima é muito agradável. Gente, é outro clima, é né? outro mundo. Parece que você tá muito longe, né, daqui, né? É bem diferente, né? Enfim, não foi difícil gostar, mas eu falei, Senhor, será que é coisa da minha cabeça? Me confirma. Comecei a pedir a confirmação pra Deus. Foram várias, Angélis, foram várias. Mas tiveram 2 que mais me chamaram a atenção, porque me fizeram parar de pedir a confirmação para Deus. Que uma, eu estava aqui ainda morando em Cuiabá, subindo a Avenida Fernando Corrêa, tem ali o Colégio Master, daí você desce para poder ir pro pronto-socorro, né? Sim. E aí, chegando ali no semáforo, na época, ainda as placas do carro tinham os nomes das cidades, né? Hoje a maioria já não tem mais, né? E aí, olha, em oração, né? Pedindo essa conexão. Senhor, é Campo Verde mesmo? De repente, eu parei no semáforo, até que um carro surge. Na placa estava... E na placa estava escrito Campo Verde. Falei, deve ter sido coincidência. Porque, gente, se tem... A gente nunca acredita. Não, Né? mas aí teve a outra que mais me chamou a atenção, que foi quando eu parei de pedir a confirmação para Deus. Uma senhora ligou. Lembra que a casa estava à venda, né? Sim. Estão prestando atenção, né? A casa à venda. Uma senhora ligou e falou assim, olha, eu vi a casa de vocês no site, só que antes de ver a casa de vocês pessoalmente, eu tenho que dizer uma coisa. É que eu tenho uma casa em Campo Verde. Você acha que... você que tá aqui com a gente, você acha que eu tinha... Você não perguntou, você não... Eu né? não tinha mais o que falar pra Deus. Eu já tinha... Tá bom, Senhor, já entendi. Então me dá agora os próximos passos, né? E assim foram, Angélia. A gente conseguiu, mudamos pra Campo Verde. Só que até chegar ali em Campo Verde, Deus falou que a gente ia construir uma escola. Eu falei, meu Deus, eu nunca sonhei na vida em ter uma escola. Nunca! Fui fazer pedagogia também pra poder entender. Você fez? Fiz, mas eu queria muito, por quê? Fazer isso também, porque eu sempre me preocupei na escola que meus filhos iam estudar. Sim. Né? Então eu queria também fazer boas escolhas, então ok, né? Só que aí de repente Deus pede pra gente construir a escola, só que ele começa a dizer que agora essa escola, ela é uma escola social, onde não existe mensalidade, que ele dá trabalho pra gente trabalhar e a gente manter essa escola. Nós já temos essa escola há 5 anos, em Campo Verde, na área rural. Um detalhe, eu moro no sítio, viu, Angélica? Não é na cidade ainda. Não, 40 quilômetros da cidade. 40 quilômetros. 40 então, nossa, o quilômetros clima da deve ser cidade. muito mais agradável, gente, que então. delícia, né? Muitas pessoas falam assim, vê essa mulher elegante. Tô elegante, né, gente? Assim. Sempre, né? Sempre. Mora no... Gente, é a paixão da minha vida, é o meu lugar de refúgio, é onde eu respiro. É onde os meus filhos inventam 1 milhão de coisas. A gente tem cavalos lá, Ai, gente. que delícia, Isso é coisa mais... gente. Não, gente, é um privilégio. É um privilégio. Eu sei que muitos pais talvez gostariam de fazer essa escolha, mas a demanda, as coisas, às vezes não permite, né? Por isso que eu falo que a minha família é privilegiada, a gente consegue fazer isso. Construí a escola e ainda tinha que ser de madeira, viu? Não era para ser de alvenaria. Deus falou que tinha que ser de madeira. Construímos. O lugar que era para construir a escola tinha que ter pé de banana plantado e produzindo No lugar. no lugar. Gente, eu vou falar para vocês. Eu fico impressionada com os detalhes que Deus dá pra gente. É com detalhes, né? É com Incrível. detalhes, Sempre é com com muito detalhes. detalhe. É com detalhes, ele tem pressa em dizer pra gente, sabe? Só que nós estamos assim, tão rodeados de tantas coisas, tantas informações. Você não escuta. E a gente não escuta. Não é que Deus não fala com a gente, ele fala. É a gente que muitas vezes não está entendendo. Ou não é conveniente, aí a gente acha que não é Deus falando. Propósito, eu entendi que tem muito mais a ver com aquilo que te incomoda do que aquilo que é confortável para você. Muitas vezes a gente vai ter que viver o propósito distante da nossa parentela.
Enfrentar o que está o que você foge sempre, né? Exatamente. E aí, em todo esse contexto, nesse resumo, foi onde Deus mostrou. Sabe aquilo lá atrás que aconteceu? Sabe aquilo que aquilo que roubou a sua infância, que roubou a nossa infância, né, Angélis? Aquilo que tentou nos paralisar, aquele melhor tio que todo mundo falava que ele me amava. Nossa, que ele falava pra mim assim, Angélis, que eu ia namorar só com 21 anos. Eu falava, nossa, mas que cuidado que esse tio tem comigo, né? Então, esse mesmo tio foi aquele que roubou a minha infância. Só que nessa dor que houveram vários estágios, viu, Angélis? Assim, hoje a gente fala sobre isso... A gente fala com facilidade, vamos dizer assim, mas não quer dizer que estamos assim, nossa, jamais vai acontecer um gatilho. Acabou, não, nunca mais, né? Isso é pra vida. Mas a gente aprende a lidar, né? Exato. A gente aprende a lidar. Então, por exemplo, hoje a gente fala sobre isso, por quê? Porque nós já passamos, por exemplo, Angélis, eu já passei por crises de pânico, por crises de ansiedade. Eu já acordei meia-noite na minha casa por conta de situações que aconteceu lá atrás, achando que a minha cama era um mar. E eu acordei, cadê aquele ar? Eu buscava ar, parecia que eu estava enlouquecendo, porque é uma característica de uma crise de pânico. Parece que você vai ficar louco, parece que Comigo era uma escada e parece que eu estava caindo. Meu Deus, a impressão que eu tinha é que eu ia sair correndo, E aquilo era desesperador, então tudo isso foi vindo lá da infância, tantas coisas, né? O processo de cura... É longo e doído, né, Tânia? Ele é doloroso, Você ele tem é que doloroso. confrontar, eu falo. Você precisa confrontar. Precisa. Então, talvez, muitas mães que nos ouvem, é possível se curar? É possível aprender a lidar com isso? É possível, você pode buscar ajuda. Mas, além disso, você pode dizer, encerra em mim esse padrão destrutivo. Acabou. Não vai passar para os meus filhos. Chega, né? E sabe como a gente diz esse chega? É se levantando, Angélis. É se posicionando, é dizer, na minha casa, não. Acabou. Porque quando a gente vai olhar para nossa história, quando eu fui conversar com a minha mãe, eu descobri que aconteceu com a minha avó, que aconteceu com ela, e de repente aconteceu comigo. Opa, não. Comigo, Um ciclo, né? Chega. Na minha casa, não. Encerra esse ciclo destrutivo, né, Angélis? E a gente se levanta. Tânia me fala muitas vezes assim, sabe? Mas você não tem medo, receio de se expor muitas vezes? Essa é a nossa missão. E é engraçado, depois que eu comecei a falar, porque eu fui em várias terapias, nada resolvia. Como eu falei pra você, eu busquei a minha vida toda por conhecimento, pra me curar. Sim. Não foi pra trabalhar com isso, nunca pedi pra estar trabalhando com isso, fazendo isso aqui. Mas as coisas foram se encaixando e eu tive que passar por todos esses ensinamentos, porque hoje eu consigo lidar com várias situações que levam à prevenção. Então eu precisei passar por tudo. Se eu já pegasse no começo esse conhecimento, talvez não seria completo, não seria perfeito. E o que acontece? Muita gente, depois que eu falei, criou coragem. Olha. Então assim, uns falam, você não tem vergonha de se expor, você fica expondo essa história. Alguns até... Eu falo, gente, a minha vida, Deus sabe, eu não preciso, eu não tenho do que me envergonhar. É isso. Se ele fala que eu não preciso me envergonhar, pra que eu vou ficar com vergonha? Eu falo, geralmente, não é só por duas coisas. Primeiro, porque eu sei que quando você fala... Você tira de você. Isso é uma cura tão grande. É um alívio, né, gente? Porque quem fica só guardando, você vai se machucando. Exato. E aí vem as crises, você não sabe do que é. Depois, claro que com o tempo você até sabe. Mas aí fica aqui, aquela dor. Quando você põe pra fora, quando você fala, quando você cria coragem, ufa! E segundo, pra motivar pessoas também a se posicionarem, tanto para sua cura, para falar, tanto para denunciar, porque chega, sabe? Eu tô cansada de ver mães sabendo que o próprio marido abusa do seu filho, da sua filha e não faz nada. Meu Deus. Prefere tirar o filho e a filha às vezes para ir morar em casas de parentes e continuar com o marido, sabe? Situações pesadíssimas, assim, que eu tenho certeza que você vê vários. Muitos. E eu fico, gente, que mundo é esse? Chega. E tem gente que passou por isso há muito tempo, acha que se denunciar não vai acontecer nada. E, gente, vocês precisam denunciar, independente do tempo,
independente do tempo que aconteceu. Porque, né, eu não sei qual a idade agora. Já mudou um pouco, eu não lembro, que acho que é 30 anos após, quase 30 anos. Isso, exatamente. Após o abuso, você pode denunciar. Perfeito, bom. Ai, maravilhoso Gente, lembrar precisa. isso. E outra, mas eu vou ter que me falar. Não, gente, você pode, no anonimato, você pode denunciar. Anônimo, Diz exatamente. que 100, já vou falar agora. Diz que 100, você precisa. Cria essa coragem, fala. Conta tudo. Você precisa, claro, dando o nome da pessoa, o endereço, para que eles vão atrás. Isso. Mas você não precisa se identificar. Não precisa. E muitas vezes, aquilo que a gente falou no início, né? Uma vez eu já denunciei, não aconteceu nada. Tudo bem. Continue denunciando. Continue, não vamos parar. Não fique só em uma vez, Não, né? porque a denúncia, ela não protege... A falta de denúncia, ela protege o abusador. Não protege a criança. Não protege a criança. Mas denunciar pode proteger aquela criança. Você já está protegendo ela. Você está dizendo que vem aqui. Só o fato da criança estar vendo você fazer isso, já a criança já... Exatamente. Um alívio, alguém está aqui por mim, né? Angélis, eu conheço famílias em que os filhos, né, que aconteceram essa tragédia na infância e não foi tratado isso, a relação de pai e filho, mãe e filho é totalmente comprometida. Por quê? Porque não viu essa proteção através do pai e através da mãe. E eu já disse para muitas mães, ele está esperando até hoje a sua proteção. Ele está esperando até hoje você pegar o telefone e dizer assim, eu vou denunciar, independente se foi meu irmão, independente se foi alguém da minha casa. Ele precisa dessa proteção, ele está sofrendo. Ou uma simples validação, Tânia, sabe? Uma simples validação. Eu acredito em você. Eu acredito. Na época, Sabe? eu não sabia o que fazer. Me perdoe. Ai, gente, exatamente. Olha, falta isso. Quantas pessoas são ainda, né? Seriam curadas. Seriam assim... Resolveria tanta coisa muitas se coisas, os pais tivessem a coragem de chamar os próprios filhos e falar, né? É isso mesmo. Me perdoe. É isso mesmo. Desculpa. A gente precisa falar mais desse assunto. A gente precisa, sabe, nas rodas que tiverem com as mães, falem sobre isso. Não fica jogando conversa fora, não. Comprem os livros, materiais, né? Busquem vídeo. Gente, a gente tem na palma da nossa mão. Tá aqui, ó, o acesso. Usa isso aqui pra uma coisa boa, né? Usa! Pelo amor de Deus. Exatamente. Vou falar sobre as 4 regras de proteção que vocês podem ensinar pros filhos de vocês. Pequenininho, gente. Eu vejo bebezinho falando tão lindo. Primeira coisa, né? Eu falo agora, não é nem 4, pra mim agora são 5. A primeira, dizer não, né? Ensine seu filho a falar não toque aqui, não me mostre esse vídeo, não quero, não. Segundo é gritar. Por quê? Porque a criança já tem uma voz aguda. Isso já, quando ela grita, alguém vai ouvir, né? Terceiro, corra. Saia correndo daquele lugar. Ensine a criança a não ficar naquele lugar. Porque tem criança que eu até entendo, né? Hoje, estudando sobre isso, eu até entendo que às vezes é uma pessoa que ela gosta muito, uma pessoa que ela tem intimidade, a pessoa começou a tocar nela de um jeito estranho, ela achou estranho, ela começa a tirar a mão, tira a mão, e ela continua ali. Então sai correndo, ensina essa criança que se alguém tocar em alguma parte do teu corpo, ensina as partes que não pode tocar. Saia correndo desse lugar e conte. Por que que as crianças não contam, né? Mas a gente sabe que é por toda uma estrutura familiar. Isso. Tem medo de contar, então conte para alguém. Não precisa ser pro pai, pra mãe, é pra professora que ela tem confiança, então conte para alguém, certo? E eu falo que é o quinto, o Disque 100. Perfeito. Né? Diz que 100, gente. Pega o telefone, liga, né? Liga lá. Precisamos falar mais sobre isso, precisamos dessa atenção para esse tema, precisamos entender por que é o maio laranja, o que de fato é um abuso, né? O abuso, um conceito simples, é alguém fazer algo com você que você não autorizou que ele fizesse. É aquilo que te incomoda, fala, opa, o que está acontecendo aqui? Não dê autorização para isso. Não dê autorização, exatamente, não dê autorização para isso. E abuso não é só introduzir, toque também é abuso. Eu fui ver, gente, uma mãe falando que... mas não chegou às vias de fato. Ou então, gente, passar a mão aqui, ó, de uma forma sexualizada. Não é assim, tem um negocinho branquinho aqui na sua boca, deixa eu tirar. Não. Chegue na criança e passa a mão de uma forma toda sensual. Exato. Isso já é considerado abuso. Exatamente. Nossa, mas fica parecendo assim, Angélica, tudo é abuso agora. Não é que tudo é abuso. Isso é um assunto muito sério. Não trate esse assunto assim como qualquer coisa e fale desse jeito, não. Isso é um assunto muito sério.
Cobrem da escola que os seus filhos estão. É importante que eles tenham algo que dê essa atenção. Fale para sua família sobre isso, porque a sua criança vai ter primos, você tem sobrinhos, provavelmente. Fale mais sobre esse assunto, né? Traga mais, assim, não fica com aquela coisa, ai, mas por que o meu filho... A gente tem que ensinar como é o nome das partes íntimas para os nossos filhos desde criança. Fica com aquele negócio, o piu-piu, não sei o que. Não, gente. Não, as crianças, elas precisam entender, elas precisam saber. Com essa história aí que você falou, eu lembrei de algo que a nossa mentora contou, que a criança chegou na escola e contou pra professora, meu pai lambeu a minha bolacha. A professora, o que ela entendeu? Ela entendeu que era uma bolacha. Então, assim, o fato de você ficar ensinando, dando nomes, né, que não são os nomes verdadeiros para as partes do corpo, a criança teve coragem de contar para a professora sobre o abuso e a professora não soube entender. Ela não Por quê? entendeu. Porque o nome que ela deu não tinha nada a ver, né? Exatamente. Não tinha nada a ver. Então, a gente precisa falar, né? A gente precisa ensinar os nossos pequenos, igual você falou, aqui pode, aqui não pode, né? O semáforo do toque, ele tá... Ai, gente, é maravilhoso. Gente, é tão simples. Procurem no Google mesmo, você sabe, o semáforo do toque, imprime, coloca na geladeira da sua casa. Eu fiz oficinas sobre isso, né? Contando, né? O verde e o vermelho, eu pare, aqui pode, aqui não pode. E é tão gostoso como as crianças respondem. Olha sabe? só. Uma oficina gostosa, escolar, a gente fez na capela, né? Eu acredito. E as crianças amavam, porque a gente fala sobre o abuso sem falar em abuso. Isso. É de uma forma lúdica, uma forma gostosa, né? E você tá Isso. ensinando a criança. E em casa você pode fazer isso também. Ai, a gente precisa. Exatamente. Tânia, você sofreu essa violência. Sim. Você tinha quantos anos? 4 aninhos de idade. 4 anos, a primeira infância. 4 aninhos de então. idade. Hoje eu olho para as minhas fotos, quando eu tinha 4 aninhos, e hoje eu consigo ver que aquela criança não estava bem. Você viu no olhar. O olhar dela era triste, era aquele ombrinho caído, olhando para baixo, sabe? Era uma timidez, era uma introspecção. Engraçado, hoje que a gente sabe, que a gente olha, a gente consegue perceber, A gente né? consegue. O olhar entrega, o olhar não tinha brilho, sabe? Então eu me lembro como aconteceu, eu lembro o que o meu tio falava, sabe? Eu me lembro assim que uma das características que ele tinha era sempre mostrar que o que eu falava pra ele, porque esse abuso durou um tempo, foi até ali mais ou menos os meus 8 anos, 9 anos de idade. E eu me lembro, Angélis, que a maneira como ele conduzia não parecia abuso jamais. Não parecia, porque ele colocava, inclusive, a vida dele nas minhas mãos. Eu me lembro que teve uma vez que ele falou assim, ele tinha muitos problemas, usava até drogas, depois eu soube, né? Ele tinha que sair da cidade, por exemplo, e ele falou assim, hoje ele já faleceu. Ele falava assim... o que você acha que o tio deve fazer? E sempre sozinha no ambiente com ele. Olha uma característica do abusador. Sempre com a criança sozinho. Ele sempre vai dar um jeito de ficar sozinho com a criança. E ele me levava ali no corredor e me colocou sentado no colo dele e disse assim, o que você acha que o tio deve fazer? Nessa época eu tinha uns 6 anos. Colocava você pra falar. Eu pra falar, pra dizer assim, é como se eu determinasse a vida dele. O que eu pensava? Nossa, eu sou mesmo importante pra esse meu tio, Sim. né? Ele tá colocando a vida dele nas te dava minhas... atenção. Muita atenção. O que você acha que o tio deve fazer? Você acha que o tio fica aqui na cidade ou vai pra tal cidade que daí não vai acontecer nada com o tio? O que você falar, o tio vai fazer. Olha só. Esse tio é nossa, né? Ele era o que me dava roupa de presente. Sabe o que esse tio fazia? Ele me dava tudo que os meus pais não podiam me dar. Coisa simples. Um danoninho que eu amava e na época não tinha tanta condição financeira. Meus pais não podiam ficar comprando aquele danoninho que eu amava. Então ele ia na padaria e comprava o danoninho. Sabe? Ele percebeu que você estava vulnerável. Ele percebeu porque ele viu que em casa não tinha. Opa, é aí que eu vou. Sabe uma outra coisa? Miojo, não era comum ter miojo. Ai, gente, criança que não gosta de um miojo, né? E fala assim, de repente, esse tio tava comprando miojo pra mim, sabe? De repente, esse tio, ele ia na cama da minha avó, que quando eu ia dormir na casa da minha avó, que essas coisas aconteciam, ele tava com papel higiênico limpando a minha boca, porque saía sangue. Mas sabe por que saía sangue, Angélis? Porque tinha tanta afta na minha boca, mas tanta afta que ela sangrava e saía fora da boca, ele chegava a limpar. Mas por quê? Por causa do sexo oral. Ai, Tânia. Ai, falei, né? Mas, enfim, falei, gente, falei. Ai, eu falo porque, assim, é uma dor que eu conheço, né? Exatamente. Quem já foi vítima sabe o quanto isso é... É terrível, é terrível. Não tem palavra pra Não definir. tem. Já tive muita raiva, já fiquei assim...
Por que que isso foi acontecer? Por quê? Porque, olha, eu me lembro que quando eu fui amamentar o meu menininho, meu primeiro filho, todo mundo falava assim, nossa, amamentar é maravilhoso. Eu tinha raiva na hora que eu tava amamentando, porque eu me lembrava do toque. Me trazia aquela sensação de... Era como se eu revisitasse aquela cena. Porque no início estava começando a ter ali, vir o seio e tudo. E tinha situações que aconteciam. E muitos anos, Angélica, não sei se aconteceu com você, mas por muitos anos é como se eu tivesse um apagão na minha mente. Eu não lembrava de tudo. Eu já vi várias vítimas falando do apagão. Porque propositalmente a criança tenta esquecer. Mas Exatamente. Lá na frente vem. Sim. Né? Então, hoje eu olho assim, gente, mas eu não lembro. Por que eu não lembrava disso? Não, eu nunca tive o apagão. Eu sempre lembrei de tudo. Eu tive essa fase. Eu acho que como uma proteção até mesmo veio, sim, sabe? É proteção. Sabe, Angélis? É uma assim, forma de proteção. De proteção. Então, assim, quem passou... Então, nós não estamos aqui falando, né, Angélis, de algo que simplesmente a gente leu num livro, leu numa revista. Nós estamos falando por experiência. Eu fiquei triste esses dias porque uma pessoa da minha família chegou e falou assim, não sei por que você fica falando disso. Esquece isso. Olha só. Perdoa, como se a gente quisesse. É claro que eu queria esquecer, sabe? Como Tânia? A gente queria esquecer totalmente, né, Só que hoje eu falo num lugar diferente. Hoje, não é que não dói, mas hoje aquilo virou... Não, agora eu vou lutar. Exato. Chega, aconteceu comigo, mas não vai acontecer com a minha filha, não vai acontecer com fulano, não vai acontecer com quem eu puder proteger. Se eu conseguir salvar uma vida, já valeu. É isso mesmo. Entendeu? Hoje nós não estamos mais no lugar de vítima. Não, isso ficou lá atrás. Quando eu falo, é realmente pra motivar a outra pessoa que isso ela não está sozinha, porque até isso, né? A gente se sente num mundo que ninguém pode saber, porque, nossa, vão me julgar, vão... Angélis, hoje nós estamos como protagonistas, essa é a verdade, viu? Sim, a gente assumiu, né? Assumimos esse protagonismo. Muro, exatamente. E eu falei, não tenho vergonha. Exatamente. Isso não foi o que eu sou, isso fizeram comigo, entende? E não se diz respeito a mim, diz respeito a essa pessoa. E por muitos anos a gente sentiu a culpa, né? Nossa! A culpa de que... A culpa é... Eu que fiz... Esses dias eu vi uma reportagem de um abusador, que ele falou assim, mas eu fiz isso, eu não sabia ainda a idade da criança que ele tinha falado, mas eu fiz isso porque ela veio em cima de mim. Eu falei, gente, que idade será que tinha essa criança? Eu fui pesquisar. Sabe que idade, mãe e pai, que tinha essa criança que esse abusador falou que veio em cima dele? 2 aninhos de idade. 2 aninhos de idade. O abusador disse que foi a criança que procurou. Infelizmente, Tânia, a nossa justiça ainda está muito lenta. Esse dia um padrasto viralizou também, essa foi semana passada, que ele chegou a confessar. A criança chegou na escola, contou para a professora fez o papel dela, denunciou e o padrasto foi preso. Ali, na hora que ele estava falando o seu depoimento, ele confessou e falou que realmente coisas da vida, problemas, infelizmente, ele foi solto. Ali mesmo, ele já foi liberado. O repórter foi lá e entrevistou, falando assim, você é um suspeito. Ele, não, eu abusei. Ela tinha dos 5 a tantos anos, eu abusei e tal. E ele saiu pela porta da frente do jeito que ele entrou. Sabe, infelizmente, a nossa justiça ainda é falha, gente. Mas não pense que se você ficar calada... Né, você também está contribuindo com esse mal. E tá aí uma conta que eu não quero pagar. Eu também não, Angélica. A minha parte fiz, viu? Já fiz denúncias. Também já. Então a gente precisa fazer. Já fiz 3 denúncias já. Precisamos. E o que acontece? Essa conta eu não quero pagar porque eu sou uma cidadã. E por isso que nós estamos aqui. Maio Laranja é um mês que, no dia 18, principalmente, é o mais específico, onde as pessoas que trabalham com essa violência, as pessoas que trabalham com isso, elas se levantam e tentam fazer uma campanha. A gente ainda não é tão conhecido. Muita gente não conhece porque o governo, infelizmente, não abraçou essa causa ainda. Vamos falar bem a verdade. É verdade. O governo ainda não abraçou essa causa como um problema. Você chega, às vezes, na delegacia, eles viram, fecham torta e não vou atrás. Sim. Teve uma denúncia que eu fiz de uma paciente que eu atendi. Denunciei e essa pessoa é recorrente. Só que tem um parente dela lá na delegacia, de uma outra cidade, não é daqui. E aí, todas as pessoas da delegacia conhecem, ninguém quis
todo mundo lavando a mão. Só que foram obrigados. Por quê? Porque começou tantas ligações Olha. que aí eles tiveram que tomar uma posição. Então, é isso que eu falo pra vocês, gente. Vocês precisam. Não, eu vou fazer a minha parte como cidadão, eu vou denunciar. Por quê? Aí, se você souber de outra vez, vai lá, denuncia também. Porque aí eles são obrigados a resolver o problema. Exatamente, Angélica. Então, assim, muitas pessoas, talvez, que não conhecem, igual nós falamos no início, né? De 30 escolas, 20 não sabiam o que é o Maio Laranja. A maioria. Talvez você que está aqui ouvindo, o que é isso, Maio Laranja? Gente, aconteceu isso lá atrás, né? Foi uma fatalidade que aconteceu com uma jovenzinha, uma garotinha de 8 aninhos, chamada Araceli, onde ela foi ali violentada, ela foi sequestrada, abusaram dela. Foi assim terrível, ainda mataram ela. E até hoje, esse caso não foi resolvido. Já se passaram 52 anos. 52 anos. E as pessoas que fizeram não pagaram por isso ainda. Por isso que ficou dia 18 de maio. Sim, esse dia, essa data marcada. Pesquisem, né? Já vale a pena pesquisar e, sabe, vale a pena você falar sobre esse assunto. Você sabia sobre o Maio Laranja? Já ouviu falar? É muito importante isso, né? A gente até tentou encontrar uma camiseta, né? Até a roupa é difícil de achar, né? A Laranja. roupa, gente, é difícil de achar. Mas eu falo, Tânia, as igrejas precisam se importar com isso. Precisa. Porque são instituições em que tem crianças, clube de desbravadores, clube de aventureiros, escolas, que mais? Na família a gente tem que falar. Na família, né? exatamente. Precisa ter essa conscientização, Sim, porque não tá fácil não, gente. Não. O que eu falei no começo, a gente precisa informar. Precisa. Criança informada Urgente. é criança protegida. Nós precisamos falar. Falar. Falar, exato. E ouvir. Ouça. Para ouvir o que seu filho quer falar. Para ouvir. Essa escuta ativa, ela é muito importante, né? Às vezes, tomara que não, sabe, mãe? Tomara que não, pai. Tomara que jamais isso aconteça na sua casa. Não é com esse intuito, mas a ideia é que você pare para ouvir. Dê a devida atenção enquanto há tempo, porque depois que acontece, a gente não consegue voltar atrás. A gente não consegue desfazer esse erro, não consegue tirar isso. Tem como aí ajustando, saber lidar? Tem. Mas já aconteceu, né, Angélica? É uma ferida, né? É uma ferida. cicatriz que vai ficar ali. É uma ferida, exatamente. Eu quero falar agora também para os meninos. Porque a gente fala muito das meninas, né, Tânia? Verdade. Mas os meninos também sofrem demais, gente. Às vezes nas brincadeiras, Tânia. Na rua. Pega o menorzinho e faz o menorzinho de vítima. Eu atendi um adolescente que ele estava passando por uma crise de identidade de gênero. Porque ele achou que, como aconteceu com ele, quando ele tinha 6 anos, agora na adolescência, então quer dizer que ele não é mais no gênero masculino. Então ele estava nessa crise de tentar se entender, até eu explicar. E foi assim, foi um período bem longo, mas bem longo, para que ele entendesse que não é o que fizeram com ele que vai ali, né, mudar a masculinidade dele. E eu vejo que tem muitos meninos que passam por isso e, calados, com medo. Então, são pouquíssimos homens que falam a respeito disso. Gente, vocês não vão deixar de ser homens por causa dessa violência. Tá? Busquem ajuda. Tem solução para tudo. Como a gente falou, vamos fazer a nossa parte e busquem a Deus, porque Deus faz o milagre, né? Faz. E sabe um ponto importante? Foi bom você falar essa questão de meninos, né? Porque a gente olha muito mais para as meninas, né? Em relação a isso, né? Mas sabe um caso que aconteceu? Onde a mãe, ela começou a perceber que estava sumindo coisas dentro da casa dela. E aí ela falou assim, mas o que é isso? Tinha muitos funcionários na casa e ela resolveu colocar uma câmera. Né? Ninguém sabia da câmera. Até que ela descobre que os filhos dela, de 7, 8 aninhos, os 2 meninos, estavam tendo jogos sexuais com outros amiguinhos da mesma idade e as crianças da idade aceitavam isso para poder ter jogos eletrônicos, para poder ter alguma coisa. Por isso estava sumindo as coisas de casa. Entendi. As crianças estavam presenteando esses amiguinhos para que os amiguinhos deixassem eles fazerem o que eles quisessem com eles, né? E essa mãe, ela fica... Meu Deus, ela não tinha... Não esperava por isso. Não, jamais. Os meus filhos, é eles que estão fazendo alguma coisa. Então, a gente precisa... E era tudo menino. Não tinha uma menina aí.
Por isso a importância, os meninos também precisam de Eu tô atenção. falando isso porque tem mãe que fala assim, eu só tenho meninos, não vai acontecer com os meus filhos. Não. Precisa estar atento, seja menino, seja menina, porque nós acreditamos, né, que existe separação, né, Angélica? Sim. Menino é menino e menina é menina. Aqui não Deus tem nada fez desta forma. Existe essa diferença pra gente e é nisso que A acreditamos. biologia, a ciência fala isso, né? Gente, É só para confirmar o que Deus fez. Não tem discussão. É isso mesmo. Então, inclusive, olha só, Angélis, uma informação. Muitas pessoas que escolheram se relacionar com pessoas do mesmo sexo, muitas delas tiveram a sua infância roubada. Muitas, exatamente. Existe já uma relação aí. Muitas delas. Então, percebem como é sério isso, né? O que eu quero falar para o público, né? Todos os problemas praticamente que a gente tem na vida adulta, quem sofreu esse tipo de violência na infância precisa ser tratado. Por que eu não posso só fechar o olho, ficar quieto e ninguém vai saber? Porque você vai demonstrar de alguma forma. Alguns com obesidade. Por quê? Porque ela precisa se esconder, porque ela acha que se eu ficar magra, bonita, todo mundo vai olhar pra mim, já é uma fuga. Claro, eu estou mais vulnerável, às vezes né? é inconsciente. Então, até uma obesidade, que a gente fala assim, aquela... Não consigo emagrecer, já você vai buscar ajuda, Não é por tenta, acaso. nada. Mas é por quê? Porque lá na infância sofreu. E aí o corpo, o cérebro faz com que essa forma de proteção, ninguém vai olhar para ela. Então, assim, são vários problemas, por isso que precisam ser tratados, né, Tânia? Precisa. São muitos fatores, né? São muitos fatores. E ele só precisa ser considerado. O abuso, ele só precisa também estar na lista. Sabe muitas vezes, aquela angústia, aquelas questões que acontecem e não tem diagnóstico, né? Você já tentou de tudo. Nossa, fez um check-up e nada aparece. Por quê? Porque muitas vezes isso está lá no fundo. Tá escondidinho. Muito, que não tem exame de sangue que vai detectar isso, sabe? Não tem exame laboratorial que vai detectar isso. Por isso também é importante você se olhar, sabe? Sabe, mãe? Olha pra você um pouquinho, cuida também das suas feridas, porque você cuidando das suas, você consegue cuidar dos seus filhos também. E você tem qualidade, né? Você está bem pra cuidar dos seus. Exatamente. Tânia, você escreveu sobre isso. Escrevi né? Eu queria que você falasse um pouco isso, sobre os seus livros. Isso mesmo. Infelizmente não está aqui, mas a gente vai colocar a gente vai colocar aqui na descrição para que todo mundo conheça o seu livro. Combinado, vamos sim. Sobre os seus livros. Vai ser a segunda publicação, né? Individualmente. A primeira eu fiz algo para casais, porque eu sei que os casais, quando eles estão ali com uma harmonia, com aquela cumplicidade, com aquela valorização onde eu me sinto amada, me sinto valorizada. Isso reflete na vida dos filhos, certeza. Né? Então, eu fiz para o casal e depois eu falei assim, poxa vida, né? Falando tanto sobre essa questão do abuso, falando sobre como, né? Porque muitas vezes não é a questão de tanta informação, mas é como colocar isso em prática. Como eu começo a fazer isso dentro da minha casa? E aí foi onde eu escrevi o livro, onde nós colocamos como título Protegendo Nossas Crianças. Um guia prático para pais e educadores. Interessante. Por onde começar a conversar, com que idade, como que eu falo, os professores, educadores, né? Você fez um tutorial mesmo. Fiz um tutorial mesmo. É um manual, um passo a passo ali para saber como fazer, sabe? Para a gente poder prevenir. E se já aconteceu também, o que fazer. Então, é um guia prático. Eu tô assim encantada. É o segundo filho, que eu digo assim. Com certeza. É o segundo filho de livro, né? Porque se for filho, seria o quarto, né, gente? Já. Exatamente. Mas eu fiz sim. O outro se chama 365 Dias para Amar. Você fez como se fosse uma meditação? Uma meditação. Todos os dias tem algo prático para esse casal fazer junto. Ai, que legal. Não é só assim, eu vou ler ali e pronto, refletir. Não, depois da reflexão... junto com o cônjuge. Junto com o cônjuge. E aí tem a atividade prática que vocês realizam juntos. É fantástico, gente. Viu, gente? É porque todo episódio eu trago um livro aqui pra estimular. Entendi. Mas vai estar aqui na descrição. Combinado. Vocês vão ver os livros da Tânia. Já procurem. Onde que pode encontrar, Tânia? Vamos deixar o link. Eu mando o link pra você, que as pessoas podem acessar. Vai ter o link, a página de venda, tudo certinho. Perfeito. Já deixo lá Deixo.
descrição. Já deixo lá pra vocês, gente. Olha, gente, é muito assunto pra conversar. Muito. Já quero aproveitar e já te convidar para outros episódios. Vamos. Porque a gente precisa entrar mais a fundo em certos detalhes. A gente falou que um geralzão, né? Isso Por mesmo. causa do mês de maio. Nós precisamos tocar nesse assunto até porque nós somos embaixadoras da proteção da criança e do adolescente. Isso. Então, nosso papel é informar. Então, por isso que quando a gente conversou, vamos falar no podcast. É verdade. Mas a gente precisa entrar a fundo em certos detalhes. E aí eu quero te convidar mais vezes. Venho com maior tá? alegria, Você gente. está sendo convocada. Venho. Não é convidada eu mais, venho, né? Angélica. A gente tava Convidada, né, Maurícia? É só a primeira vez, né? E a gente tava próximas- conversando aqui nos bastidores, né? Que a gente já tá tendo tem algumas coisas. Opa, vamos fazer algumas coisas juntos. Porque eu tava Algumas falando pra ações. Angélica que normalmente eu vou nas palestras, nas escolas, a demanda que vem é tão grande que É não impossível, é né? impossível estar sozinha nesse projeto, nessa frente. E cada vez mais, assim, eu vendo a sua frente, vendo também o seu posicionamento, Angélis, parabéns, viu? Parabéns por se levantar. Obrigada, viu? mas foi assim, com muita briga de Deus em mim. Ah, eu acredito. Me colocando, vai, porque por muitos anos eu não vou. Eu acredito, E eu assim, acredito. graças a Deus foi no momento certo. E foi muito bom te encontrar lá, né? É verdade. E foi muito engraçado, porque meu pai já queria porque já sabia Nos da apresentar, linha de trabalho das sabia. duas, né? Verdade. E vocês precisam se conhecer. E aí a gente acabou se encontrando lá no curso. No curso, exatamente, né? Então foi assim, não, nada é por acaso. Nada Exato. é por acaso. Aconteceu na hora que tinha que acontecer. E, inclusive, né, quando a gente falou essa questão de Deus estar no centro, muita coisa, para quem não sabe, nos bastidores, acontece para que esse momento aqui não aconteça. Sim, com Não certeza. Muitas Só pra coisas. explicar, gente, vocês não sabem como foi difícil fazer esse episódio. Não foi, Tânia? Foi. Muito Foi. complicado, nada tava dando certo, ou Não. era com a gente, ou era com o Maurício, ou era com É o verdade, estúdio. Gente, é verdade. olha, já tem quase um mês que nós estamos tentando fazer esse episódio. Sim, é E isso eu sei mesmo, que gente. a gente tá mexendo com forças espirituais e que exatamente, tem gente que não tá feliz, Exatamente. Então, né? mas nós temos um Deus muito maior do que Exato. isso. E é por isso que estamos aqui, né? É por isso que a gente se levanta, é por isso que a gente sai do lugar de vítima, pra gente poder... Eu gosto muito de falar nas minhas palestras assim, eu abro a sombrinha da proteção, sabe? Ai, até isso que você falou. Porque eu falo isso, parece que eu estou Não debaixo do acredito! guarda-chuva de Deus. Olha, Aham. gente, então essa sombrinha a gente abre pra proteger a gente, a nossa Exato. casa, a nossa família, mas também a hora que você precisar, você vem pra debaixo desse guarda-chuva também, Exato. sabe, gente? Nossa, você falou, agora conectou mais ainda. Tânia, pra quem não te conhece, tá te conhecendo Tá agora, bom. onde que te encontra? Fala suas redes sociais, Falo. onde que pode te achar, porque você não mora aqui em Cuiabá. Não moro Mas em Cuiabá, mas exatamente. você não deixa de atender, Jamais, exatamente, né? Normalmente, uma vez por semana estou aqui em Cuiabá, tem um lugar que eu atendo aqui, mas eu moro em Campo Verde, né, gente? Bem ali, bem pertinho, né, em Campo Verde. Mas tem ali, tudo está centralizado hoje na minha rede social, que é no Instagram. É só procurar. A gente vai colocar na Vai descrição, colocar pode falar. @Tânia Sigolini, vai estar ali na descrição para vocês. Vai ser uma alegria ter cada um de vocês ali, tá bom, gente? E obrigada. Obrigada, Nossa, eu que Gélis. agradeço. Eu tenho certeza que a gente passou bastante informação para as pessoas. E aí as pessoas vão começar a te procurar também, Sim. né? Com certeza. Igual Por você isso. falou, né, Angélica? A gente deu assim um panorama geral, Sim, né? a gente falou de bastante tudo. informação de várias coisas. Mas aí depois a gente pontua assim especificamente Isso. algumas Alguns questões, detalhes. alguns detalhes, exatamente. Que precisam Angélica. ser falados também, né? Precisa. Eu também estou nas redes sociais, estou no Facebook, no TikTok, no Instagram, @angelis.ariadne. Eu sou em todas porque eu quero atingir ali. No TikTok eu tô porque eu quero saber o que os adolescentes estão falando. Os mais velhos no Facebook, a gente vai, né, tateando. Mas todos os domingos nós lançamos um episódio novo aqui neste canal, Amor que Ensina. Principalmente para as famílias, né? Pra gente realmente estruturar as famílias. Essa é a nossa missão de vida. Então, todos os domingos aqui nós trazemos informações. Eu gostaria que você olhasse os outros episódios também, compartilhassem, curtissem. Comenta aí qual foi a sua experiência, se você já passou por isso, se você precisa de ajuda, o que fazer. Coloca aí que nós vamos conversar com você. Aí na descrição, né, nos comentários, coloque aí a sua participação também, porque é muito importante. E eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal. Para que esse canal cresça, não é um canal
assim, que está há muito tempo, né? Está começando, mas eu preciso que você se inscreva para que você realmente receba as notificações e você fique por dentro de tudo. É tão bom quando a gente tem esse entrosamento com as pessoas que estão ouvindo, para você saber se você está indo no caminho certo ou não, né? Mas coloque ali essa sua contribuição. E mais uma vez, Tânia, muito obrigada. Tá? Obrigada mesmo por ter aceitado. E nós vamos juntas trabalhar aí. Vamos sim, gente. Juntas somos isso mais mesmo, fortes. isso. E se você chegou até aqui é porque você se importa com essa causa. Seja também um cidadão consciente. Denuncie, fale, vá atrás de ajuda. Tá? Não fique aí só no mês de maio. Mas o mês de maio é pra gente se levantar. Mas aí, durante todo o ano, vá, busque ajuda. Se você não consegue sozinho, busque alguém pra te ajudar. Sempre vai ter alguém pra te ajudar. Tá bom? Espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau, tchau.